Boa noite, pessoal. Vamos lá dar sequência à nossa aula de questões de como interpretar a banca Sebrasp quando ela quer estabelecer um nível de cobrança nas matérias jurídicas. Isso é muito importante para nós, para não perdermos pontos que deixaremos escapar se não tivermos atenção no momento certo. Então, vamos dar sequência, vamos aí para nossas questões novamente, vamos para cima. Nada mudou, a guerra continua. Vamos lá. Fazer o nosso compartilhamento de tela, fazer aqui as últimas duas questões desse material, passar para o outro já, porque o combate ele tem que ser insano, ele não pode parar. Vamos lá, galera. Questão 11. Olha lá. Acerca dos institutos penais, da desistência voluntária, do arrependimento eficaz e do arrependimento posterior. Prof, você sempre fala para mim quais são os impeditivos da consumação. Quais são os impeditivos da consumação, prof? Tentativa de desistência voluntária, arrependimento eficaz e crime impossível. O arrependimento posterior nada tem a ver com impedimento de consumação. Mas ele cai sempre na diferença entre arrependimento eficaz e arrependimento posterior. Se você não tiver ligado no examinador, que é exatamente isso que ele quer na questão de prova, você será uma presa fácil aí para a sua banca. Olha só, olha lá. O que ele quer saber, professor? É admissível a incidência do arrependimento eficaz nos crimes perpetrados com violência ou grave ameaça. Aí o faixa branca, ele lembra, é arrependimento eficaz ou arrependimento posterior? O faixa branca. O faixa azul dando mole. Ele já está começando a estudar, mas ele dando mole. Aí ele fala assim, arrependimento posterior. Se o arrependimento posterior não cabe com violência ou grave ameaça, o arrependimento eficaz também. Mentira! O arrependimento posterior, ele sim não pode ter violência ou grave ameaça. Mas olha o artigo 15, que é o artigo que fala da desistência voluntária ou do arrependimento eficaz. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados. Está falando aqui que nós estamos diante de crimes violentos? Não. Diferentemente do arrependimento posterior, aonde a ausência de violência ou grave ameaça é necessária. Porque se tiver violência ou grave ameaça, não tem que ter arrependimento posterior. Já no arrependimento eficaz, não há essa modalidade. Então, o gabarito nosso aqui é admissível a incidência do arrependimento eficaz nos crimes perpetrados com violência ou grave ameaça. Qual que é o gabaritão? Certo, né? Com certeza certo. 12. Acerca dos institutos penais da desistência voluntária, arrependimento eficaz e do arrependimento posterior, julgo o item a seguir. De modo geral, a doutrina indica a aplicação da fórmula de Frank. Você vai voltar lá na aula e você vai ver que o prof fala da fórmula de Frank. Que a fórmula de Frank é exatamente Frank, doutrinador alemão, que diz que em se tratando de desistência voluntária ou arrependimento eficaz, o indivíduo não poderá ser responsabilizado pela tentativa. Ele só responderá pelos atos já praticados.
Isso é a fórmula de Frank. A fórmula de Frank, vinda lá da doutrina alemã, Frank é um doutrinador que estabeleceu que na desistência voluntária e no arrependimento eficaz, não há que ser responsabilizado aquele indivíduo pela figura da tentativa, mas sim pelos atos, somente pelos atos praticados anteriormente. Aquele indivíduo que saca de uma arma de fogo para matar seu desafeto, ele efetua 10 disparos, mas ele tem 15 munições. Aí ele fala, não vou, eu vou parar. Ele desiste, podendo prosseguir. Ele vai responder por tentativa de homicídio, professor? Não. Ele vai responder por lesão corporal, pelos atos já praticados. Mas sério, prof, sério. Essa é a grande temática da fórmula de Frank, trazida no ordenamento jurídico brasileiro. Tranquilo? De modo geral, a doutrina indica a aplicação da fórmula de Frank, quando o objetivo for estabelecer a distinção entre desistência voluntária e tentativa. Gabaritão. Certo. Até aqui, beleza? Vamos lá. Ponte de ouro do direito penal. Vamos continuar, dar sequência. Sequência em questões. Olha lá. CESP, TCE, Santa Catarina, prova de auditor de controle externo. Em relação ao direito penal, julgo o item a seguir. Caracteriza-se o dolo eventual no caso de um caçador que, confiando em sua habilidade de atirador, dispara contra a caça, mas atinge um companheiro que se encontra próximo ao animal que ele desejava abater. Meus amigos, cuidado. Essa diferença entre dolo eventual e culpa consciente é uma diferença muito comum. Inclusive, salvo engano, a gente trabalhou isso na última aula, se eu não estou enganado. Né? Confirma aqui para mim, aqui no chat. Aqui. Né? Nós trabalhamos isso na última aula. Né? Trabalhamos a perspectiva da diferença de dolo, culpa. Sim ou não? Quem se recorda aí? Sim, trabalhamos isso na última aula. Né? Perfeitamente. Foi o nosso trabalho de última aula. E olha aqui o que o examinador ele produz. Caracteriza-se o dolo eventual no caso de um caçador que, confiando em sua habilidade. Opa! Confia na habilidade. Moçada, olha aqui. Ó. Vamos lá. Olha aqui. Ó. Rapidamente, você não pode dar mole nisso. Olha só. Beleza? O dolo eventual, primeira característica que vai ter, previsibilidade. E na culpa consciente também. Verifica o resultado como possível. E na culpa consciente, professor? Igual. Então, a previsibilidade, olha, ele conseguiu prever que o amigo dele está ali perto da caça, o companheiro. Mas ele fala, não, mas eu atiro muito bem, rapaz. Se eu não matar esse porco ali, que está do lado do meu amigo, eu atiro muito mal, eu atiro muito bem. Isso aí não vai acontecer nunca. Opa!
Então, o que eu tenho que lembrar de diferença entre essas duas figuras aqui? Eu tenho que lembrar acerca de distinções fundamentais, estruturantes. Estruturantes. Não tem como eu dar mole para o examinador aqui. Se eu der mole para o examinador aqui, ele vai vir me atropelando. Quais são as duas distinções importantes, então? A principal delas é como esse agente vai lidar com o resultado. Como é que esse agente vai lidar com o resultado? Aqui, ó, no dólar eventual, desprezo pelo resultado. E aqui, ó, beleza, meus amigos? Olha aqui a resposta da prova. Caracteriza-se o dolo eventual no caso de um caçador que, confiando em sua habilidade. Opa, parou tudo. Se ele confiou em sua habilidade, já não é dolo eventual. Porque no dolo eventual, o que eu tenho, prof? No dolo eventual, eu tenho como resultado, ó, desprezo. É o dane-se. Se pegar nele também. Eu vou matar esse porco, mas se pegar no meu companheiro também, não estou nem aí, né? Pronto, isso é dolo eventual. Ele assume o risco de produzir um resultado. Quando ele assume esse risco de produzir esse resultado, isso significa que ele tem desprezo pelo resultado. Pegou a ideia? Qual o gabaritão aqui, moçada? O gabarito aqui, erradíssimo, né? Erradíssimo. Gabarito nosso, erradíssimo. Show de bola. Vamos avançar. Progredindo. Bora. Ó, progredindo. Bora para cima. 2. Auditor de controle externo. Em relação ao direito penal, julga o item a seguir. A culpa imprópria ocorre, eu falo isso para o meu aluno. Sério, professor? Sério. Porque você sabe qual é a banca que eu vou enfrentar, né, prof? Sei. Eu falei na última aula que sempre que no direito penal usar a terminologia imprópria é aquilo que parece, mas não é. E que a culpa imprópria é aquela vinculada às discriminantes putativas. Eu falei isso na última aula. Olha aqui a questão. A culpa imprópria ocorre nas hipóteses de discriminantes putativas, em que o agente, em virtude de erro evitável pelas circunstâncias, dá causa dolosamente a um resultado. Ah, é, professor? Sim. O prof falou isso para mim, galera. Sério, o prof falou. Ele falou que, na verdade, quando falar o nome culpa imprópria, quando falar imprópria, parece, mas não é. Então, não é culpa, é dolo. Ó, da causa dolosamente. É dolo. Mas, por política criminal, ele vai responder como se tivesse praticado um delito culposo. Falado assim na última aula, como eles vão cobrar. O prof ensina de acordo com como ele vai cobrar. Porque essa banca, ela prestigia o estudo. Ela prestigia quem estuda. Quem estuda, passa. Quem não estuda, não vai ter como chutar. Olha lá. Olha lá. Ainda falei aqui, ó. Ainda vim com você aqui, ó. Olha onde o prof veio com você. Ele veio aqui. Ele veio aqui com você, ó. Discriminantes putativas. É isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa, que na verdade é o dolo. Ele agiu dolosamente, mas ele responderá como se tivesse praticado um crime culposo. Esse finalzinho do crime culposo aqui, falado crime culposo, é a culpa imprópria.
Aqui está a culpa imprópria. O que meu aluno tem que saber? Culpa imprópria é aquela que está vinculada às discriminantes putativas. Que, na verdade, quando se fala imprópria em direito penal, não é culpa, é dolo. O que é impróprio em direito penal, professor? Parece, mas não é. Sentença absolutória imprópria. Aí o cara, pô, tá absolvendo, né? Não, tá condenando o indivíduo a uma medida de segurança, manicômio judicial. Aparece que é uma absolvição. Cuidado com isso. Olha lá como é que vem. Fala assim, prof, você não deu isso. Mentira. Mentira, mentira. Mentira que o prof não vem aqui para brincar. Qual que é o gabaritão aqui, moçada? Gabaritão aqui, ó. Certo. 3. Em relação à aplicação da lei penal e os institutos do arrependimento eficaz e do erro de execução. Olha lá o erro de execução. Vamos botar o nomezinho dele aqui também? Você já aprendeu comigo? Aprendeu quando, prof? Ih, prof, não lembro disso, hein? Aprendeu quando? Hoje. Julgo o item. Segundo o Código Penal, no caso de erro de execução, devem-se considerar para fins de aplicação da pena tanto as condições ou qualidade da pessoa contra o qual se deseja praticar o delito, quanto as condições ou qualidade da pessoa contra o qual efetivamente se praticou o crime. Certo ou errado? Errado. De novo, a mesma questão. Ele jogando você para confundir o que é erro contra a pessoa. No erro contra a pessoa, o indivíduo se confundiu quanto à identidade da pessoa, ele responde como se tivesse matado a pessoa certa. Então vamos lá. Lembra do Tonho da Lua? Ah, professor, não é da minha época. Pô, Mulheres de Areia, novela. Tonho da Lua. Tonho da Lua postava lá e falava Rutinha, Raquel, duas irmãs gêmeas. Beleza? Ele era casado com Rutinha. Vamos botar isso. Esse é o problema. Tonho da Lua era casado com Rutinha. Beleza? Casado com quem, galera? Com Rutinha. Tá? Aí ele, imaginando que ia matar Rutinha, matou Raquel. E aí? Erro contra a pessoa? São irmãs gêmeas. Erro contra a pessoa? Ou aberratio ictus? Erro na execução? Quero você me respondendo. Tonho da Lua. Erro contra a pessoa ou erro contra a execução? Cadê você? Prof, tô dormindo aqui um pouquinho. Tô tirando um ronquinho. E aí, moçada? Tonho da Lua. Erro contra a pessoa ou erro na execução? Pronto, todo mundo entendeu. Pronto, já estou feliz. Entendeu? Legal. Aí no erro contra a pessoa, agora veio o detalhe. Ele matou quem? Ele matou Rutinha. Não, ele matou Raquel pensando que era Rutinha, não é isso? É. Quando ele mata a irmã gêmea, pensando que tinha matado a sua esposa, ele erra contra a pessoa, não é? Ele vai responder pelo quê, professor? Homicídio qualificado pelo feminicídio. Como assim, professor? Mas ele não matou a esposa. Ele errou quanto à pessoa e matou a irmã gêmea. É, mas ele responde como se tivesse matado a pessoa certa. Claro que não tem pessoa certa para matar, né, moçada? Mas eu digo a pessoa quista por ele. Ele responderá por feminicídio. Olha que interessante, porque esse era o dolo dele, essa era a vontade real dele. Erro contra a pessoa. Na aberratio ictus não tem isso no erro contra a execução. E olha de novo a banca trazendo o mesmo problema. É o mesmo problema, galera. As provas se repetem. Não vamos dar mole aqui. Show? Vamos para cima. 4. Em relação à aplicação da lei penal. Tá um gelo aqui. Boa.
Vamos lá. Em relação à aplicação da lei penal e aos institutos do arrependimento eficaz e do erro de execução, julgo o item. Em se tratando de delito de furto, havendo subsequente arrependimento do agente e devolução voluntária da res substracta, ou seja, da res subtraída, antes do oferecimento, grifou. Prof, você não destaca nada à toa, né? Antes do oferecimento da denúncia, fica caracterizado o arrependimento eficaz. Aí. Arrependimento eficaz, devendo ser reduzida de 1 a 2 terços. Pelo amor de Deus, né? Vamos ao problema? O arrependimento é eficaz? Não, a gente bota sempre de roxo, né? A gente bota sempre de vermelho lá. O vermelho não dá para ler. Vamos botar sempre de roxo. Olha aí, gente. Qual o problema aqui? Onde está o erro? E vários outros. Vamos lá. Vamos à lei? Vamos à lei? Isso. Isso, Dandara botou lá, artigo 20, parágrafo 1º. Parabéns, é isso aí. 16. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, até o... Pessoa, para tudo, pessoa, para tudo. Pessoa, você está me botando, você tá me iludindo, hein, prof? Você está me iludindo, você tá me colocando em condições de eu chegar lá para arrebentar a boca do balão. Você está me iludindo, hein, prof? Não, eu só não venho aqui para brincar e não boto você para brincar também. É simples assim. É simples assim. Recebimento. O que a banca foi? Aonde a banca foi? Oferecimento. Já detectou, já cravou errada e partiu para o abraço. Prof, mas aí na hora de passar para o cartão resposta eu desconcentrei. Eu fiquei encantado. Eu fiquei olhando assim. E aí eu passei errado. Não, filho, é até o final, é guerra até o final. Errado. Beleza? Beleza? Eu cansei, prof, fiquei cansadinho. Cansadinha. Aí eu passei errado pro gabarito. Pô, sabendo tudo. Olha aqui, ó. Passar errado pro gabarito, uma dessa aqui dói. Aliás, qualquer uma dói, né? Você não vai fazer isso nunca. Não vamos ter aula de passar pro gabarito, professor? Vamos. Não tem aula disso. 5. Acerca da aplicação da lei penal, dos princípios do direito penal e do arrependimento posterior. Será que, Caio? Será que o prof está gastando latinha aqui à toa? Será que cai? Só pergunto, será que cai? Sei não. Não, vou até jogar para baixo isso aqui. Vou até jogar para baixo para ficar melhor. Para a gente ter a problemática toda. Vamos lá. Acerca da aplicação da lei penal, dos princípios do direito penal e do arrependimento posterior, julgo o item a seguir. Situação hipotética. André, que tinha praticado o crime de roubo. Parou, para tudo. Qual crime? Olha a maldade. Arrependimento posterior com roubo. Olha a maldade. Olha a maldade. Você caindo lá naquela questão que eu montei, que pode arrependimento posterior nos crimes patrimoniais. Olha você, dando uma de faixa branca. E subtraído na ocasião R$ 1.000 de Bruno, restituiu voluntariamente o referido valor a este antes do recebimento da denúncia. Tá certo ou tá errado isso aqui, ó? Vamos ao código, de novo para você fixar, pelo amor de Deus. Tá certo. Recebimento da denúncia. Show de bola. Tá. Nessa situação, a restituição do dinheiro subtraído configura arrependimento posterior.
o que incorre no reconhecimento de causa de diminuição de pena. Meu aluno, né? Olha o meu aluno marcando o gabarito. Olha o meu aluno marcando o gabarito. Beleza? Por quê? Roubo, né, filho? Roubo não tem como. Porque roubo é praticado mediante violência ou grave ameaça contra a pessoa. Cuidado com isso na questão de prova, pelo amor de Deus. Tá bom? Ele joga para te surpreender. Ele joga para. E aí você, distraído, pega lá uma questão lá no item 115. Você encarou tudo, informática, português, tá vindo. Você vai errar. 6. Com relação à teoria do crime e culpabilidade penal, julga o item. Se a preparação de flagrante pela polícia impedir a consumação do crime, estará caracterizado o crime impossível. Prof, você falou sobre isso? Claro, claro. Claro que eu falei. Tá certo. Olha lá. Que fala do flagrante preparado, né, moçada? Súmula 145 do STF. Beleza? Quando a preparação do flagrante pela polícia impedir a consumação do crime, estará caracterizado o crime impossível. Perfeito, perfeito. Provinha de AGU, advogado-geral da União. Vamos lá. 7. Gabarito aqui, certo, da 6, né? 7, vamos lá. Acerca da aplicação da lei penal, do conceito analítico de crime, da exclusão de ilicitude, da imputabilidade penal, julgo item que se segue. 7. Com relação. Não. Como a relação de causalidade constitui elemento do tipo penal no direito brasileiro, foi adotada como regra no Código Penal a teoria da causalidade adequada, também conhecida como teoria da equivalência dos antecedentes causais. Está errado. Está errado. Está errado. Qual é o erro, prof? Errado. Gabarito, meu aluno, meu aluno, meu aluno. Errado. Vamos lá? Vamos trazer aqui? Vamos construir? Artigo 13. Artigo 13. O resultado, eu vou até trazer, ó, parágrafo primeiro, que o parágrafo segundo, até copiar lá e jogar lá dentro da questão. Olha como é que eu estudo. Prof, é assim que eu estudo? É, meu irmão, é assim que você estuda. Joguei dentro da questão. Olha lá. Como regra, o Brasil adotou essa teoria aqui, ó. Como regra. Aonde, professor? No CAPT. Então, no CAPT, adotou essa teoria aqui. No CAPT. Essa é a regra. Teoria da equivalência dos antecedentes causais. Teoria da conditio sine qua non. Essa é a teoria que o Brasil adotou como regra quando se falar de nexo de causalidade. Então, olha a teoria que o Brasil adotou como regra do nexo de causalidade. E isso não é sinônimo de teoria da causalidade adequada, porque a teoria da causalidade adequada não é a regra. Não é a regra. Ela está presente aonde, prof? Está presente no parágrafo 1º. Teoria da causalidade adequada. É o que permite
a figura das concausas. Olha lá, a superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação, quando por si só produziu o resultado. Os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou. Como é que é o nome disso? Teoria da causalidade adequada, que é o que autoriza a figura típica das concausas. Meus amigos, tem como errar isso? Só nomenclatura. Só a questão de nomenclatura. Olha aí. Qual a teoria que o Brasil adotou como regra na relação de causalidade? Quando falar relação de causalidade, você tem que lembrar que isso é o nexo causal. É o nexo causal. Gabaritão aí tá errado, né? Errado nossa 7. 8. Vou jogar a formatação para a esquerda, aqui, só para melhorar aqui. Vamos lá. Vamos lá. 8. João, empregado de uma empresa terceirizada que presta serviço de vigilância a órgão da administração pública direta, subtrai aparelho celular de propriedade de José, servidor público que trabalha nesse órgão. A respeito dessa situação hipotética, julgue o item que se segue. Qual é o item, professor? Vamos lá, vamos ler o item. Se devolver voluntariamente o celular antes do recebimento de eventual denúncia, pelo crime de quê? Que vai ser o quê? Peculato, né, senhores? Vai ser peculato, né? Não vai ser furto. João, empregado de uma empresa terceirizada que presta serviço de vigilância ao órgão da administração direta, quando ele subtrai em razão da função, ele pratica peculato. Artigo 312, parágrafo 1º. A gente vai estudar tudo isso em detalhes. Mas ele pratica peculato, ele não pratica furto. Se devolver voluntariamente esse telefone pelo crime, né, antes do recebimento da denúncia pelo crime, João poderá ser beneficiado pela redução de pena justificada pelo arrependimento posterior. Gabarito. Peculato, furto, tem violência ou grave ameaça contra a pessoa? Não. Devolveu voluntariamente antes do recebimento da denúncia? Perfeito. Arrependimento posterior. Não cai não, pessoal. Eu ouvi ao longe aí que pode ser que caia alguma coisinha sobre arrependimento posterior. Eu raramente ouvi, hein, prof? Raramente ouvi. Aquele, né, o sabichão, aquele cara, aquele metido a malandro. Não, raramente ouvi aí. Isso aí, pô, isso aí eu tenho que estudar qual a diferença entre os crimes. Eu tenho que estudar lá o que é concussão, o que é corrupção passiva. Claro que tem que estudar, a gente vai estudar. Mas se não estudar aqui, não passa. Valeu? Valeu? Certo. Moçada, todo mundo aqui, professor, estou dormindo. Mas volta e meia eu dou uma acordada, né? E eu tenho, às vezes, um lampejo ali, eu anoto. Alcimar, tá no horário bom agora? Tá no horário bom, Alcimar? Tá no horário bom? Como é que tá o horário agora? Alcimar é que tem essa fala. Tá no horário bom, Alcimar? Chegando, né, prof? É aquele horário que a partir dali, né? Estamos caminhando para ele. Faltam 3 minutos, exatamente. Depois de 10h10, são as questões da sua prova. Você vai chegar, você vai... Meu Deus, caiu isso, caiu parecido com a história. É exatamente isso. Vamos lá. 9. No que concerne à lei penal no tempo, tentativa, crimes omissivos, arrependimento posterior. Cai não, cai não. E crime impossível, julgue o item a seguir. 9. Configura-se tentativa incruenta
no caso de o agente não conseguir atingir a pessoa ou a coisa contra a qual deveria recair sua conduta. Certo ou errado? Certíssimo. Tentativa incruenta, que também pode cair na sua prova com a nomenclatura de tentativa branca, que é aquela que não atinge o alvo. Então, perfeito. Gabarito aí, cópia do material, partir para o abraço. Certo? 10. Vamos lá. No que concerne à lei penal do tempo, tentativa, crimes omissivos, arrependimento posterior e crime impossível, julgo o item a seguir. A mãe, que apressada para fazer compras, esquecer o filho recém-nascido dentro de um veículo, responderá pela prática de homicídio doloso. Doloso. No caso de um bebê morrer por sufocamento dentro do veículo fechado, uma vez que ela, na qualidade de cai agente garantidor? Muito. Possui a obrigação legal de cuidado, proteção e vigilância. Tudo errado. Ela é agente garantidora, não é homicídio doloso, tá? Poderá ser homicídio culposo. Poderá ser homicídio culposo. Beleza, moçada? Então, o gabarito é errado. Dolo não é, porque não tem nem dolo direto, nem dolo eventual. Então, não pode ser dolo. Agora, como ela é agente garantidora, ela responde pelo resultado. Como ela esqueceu, poderá sim responder por um homicídio culposo. E aí, aqui, pode incidir a figura do perdão judicial. O que é o perdão judicial? A consequência desse crime é muito mais gravosa para essa mãe do que a própria pena. Então, o juiz pode aplicar o perdão judicial e deixar de aplicar a pena aqui. É a redação do artigo 121, parágrafo 5º do Código Penal. Vamos a ele. Na hipótese de um homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Já pensou? Você já pensou uma situação fatídica como essa? Essa é a figura do perdão judicial previsto lá no artigo 121 do Código Penal, crime de homicídio, na modalidade culposa, a figura do homicídio culposo, parágrafo 3º, e o parágrafo 5º, a figura do perdão judicial. Anote isso é importante para nós. 11. Questãozinha 11. No que concerne à lei penal no tempo, tentativa, crimes omissivos, arrependimento posterior e crime impossível, julgo o item a seguir. De acordo com a teoria subjetiva, aquele que se utilizar de uma arma de brinquedo para ceifar a vida de outrem mediante disparos, não logrando êxito em seu desiderato, responderá pelo delito de tentativa de homicídio. Olha lá. Olha lá. Olha que interessante, 11. De acordo com a teoria subjetiva, aquele que utilizar de arma de brinquedo para ceifar a vida de outrem, mediante disparos, não logrando êxito em seu desiderato, responderá pelo delito de tentativa de homicídio. Sim, questão bem teórica aqui, tá? Bem teórica e bem complexa. Não é adotada no Brasil essa teoria. Você, na sua prova, dificilmente vai cair algo nesse sentido. Na tua prova, o que é isso aqui? É crime impossível. Que a arma de brinquedo tem ineficácia absoluta. O meio escolhido para matar, que é a arma de brinquedo, é ineficácia absoluta para matar.
Então, aqui responderá pelo crime impossível. Tá bom? Cuidado, eu trouxe essa questão só para você ver como que pode surgir. Aqui é uma questão de nível muito teórico e raramente tem aparecido questões de nível teórico na divisão lá do crime impossível. Nós temos várias teorias sobre o crime impossível, mas eu vejo que não é uma tônica de agora, uma tônica um pouquinho mais doutrinária, mas de uma doutrina não usual no Brasil. Então, não vejo como sendo uma fonte de cobrança moderna do examinador. Ele iria cobrar esse mesmo fato dizendo que era crime impossível, mas não iria colocar o nome da teoria subjetiva, iria colocar de acordo com o ordenamento jurídico brasileiro. Aquele que se utilizar de uma arma de brinquedo para ceifar a vida de outro mediante disparos, não logrando êxito em seu desiderato. Por que não logrou êxito no seu desiderato, na sua vontade? Porque a arma de brinquedo não efetua disparos, senhores. Responderá pelo crime impossível. Esse seria a assertiva e você iria marcar certo. Beleza? Todo mundo veio aqui? Todo mundo veio? Então, legal. 12. Julga o item seguinte a respeito do concurso de pessoas, tipicidade, ilicitude, culpabilidade e fixação da pena. Aquele que for fisicamente coagido de forma irresistível a praticar uma infração penal cometerá fato típico e ilícito, porém não culpável. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Meu aluno, meu aluno, meu aluno, meu aluno. Meu aluno, meu aluno. Meu aluno. Meu aluno. Meu aluno. Questão certa, cai toda a prova, né, prof? Vamos lá. Nossa prova aqui, ó. Tá aqui a prova. Primeira questão do MPU. Primeira questãozinha da prova de penal do MPU. Caindo sucessivamente. Consequência da coação física. Pessoa, cultura jurídica, essa banca, né? Coação física irresistível. Exclui conduta. Chamado também de vis absoluta. Coação moral irresistível. Exclui culpabilidade. Chamado também de vis compulsivo. Qual é o grande segredo aqui, professor? O grande segredo é aquele que for fisicamente coagido de forma irresistível a praticar uma infração penal, não cometerá fato típico, senhores. Porque conduta exclui fato típico. Cometerá uma conduta atípica. Gabarito aqui, senhores. Meu aluno. Olha meu aluno marcando. Olha o meu aluno marcando. Tranquilo?
Não dá. Não dá para dar mole aqui. 13. DPU, Defensoria Pública da União. Com referência ao crime tentado ou desistência voluntária ao crime culposo, julgue o próximo item. Configura-se desistência voluntária, ainda que não tenha partido espontaneamente do agente a ideia de abandonar o propósito criminoso, com o resultado de deixar de prosseguir na execução. Então vamos lá, começar pelo fim. Desistiu podendo prosseguir, deixou de prosseguir na execução. Perfeito. Prof, um certo dia eu aprendi a diferença entre espontâneo e voluntário. Um certo dia, prof. Um certo dia eu lembro disso. Eu lembro como se fosse hoje, professor. Você está com uma memória excelente, hein? Você está com uma memória espetacular. Eu lembro como se fosse hoje que espontaneidade, professor, é algo que é intrínseco, que parte do próprio agente. E que voluntariedade, voluntário, é ele que faz. Mas ele pode ouvir opiniões, ele pode atender à espontaneidade de outra pessoa. Eu aprendi isso, professor. Então, na minha visão, essa assertiva, a desistência voluntária, ainda que não tenha partido espontaneamente do agente, a ideia de abandonar o propósito criminoso, aí a banca só não botou, né? Mas desde que seja voluntário, em desistir podendo prosseguir, configura a desistência voluntária. Qual é o gabarito aqui, senhores? O que você vai marcar aqui, ó? Você que é meu aluno, que lembra como se fosse hoje que você aprendeu essa diferença. O que você ia marcar? Fala para mim aqui no chat. O que você ia marcar? O professor ia deixar sem resposta. Pelo amor de Deus. Aí não, aí não. O que você ia marcar? Tá todo mundo tímido. Tá todo mundo tímido. O que você ia marcar? Alcimar, certo. O que mais? Ih, galera tá tímida, a galera tá dormindo. A galera cansou, hein? Cansou, perdeu o fôlego, hein? Cadê a galera? A galera perdeu o gás, perdeu o gás. Pô. Sério, prof? Cansaram, tão tímidos. Ia marcar o quê? Ia marcar o quê? Olha lá o gabarito. Certo. Certo. A galera ficou tímida, hein? Ali. Olha lá, agora que o prof falou, todo mundo escreve. Bora pra cima, moçada. É guerra, é guerra. É guerra. Vamos lá. 14. Com referência ao crime tentado, a desistência voluntária ao crime culposo, julgue o próximo item. No direito penal brasileiro, admite-se a compensação de culpas. Não. É vedada a compensação de culpas. Falei sobre isso na última aula e ainda abordei cuidado sobre os acidentes, galera da PRF, em que 2 condutores de veículos automotores tenham culpa. Não existe isso no direito penal brasileiro. Tá bom? Então, isso aqui fez o erro da questão. Falei disso em sala. Qual sala? Aqui, pô. Errado. Quem está acompanhando aqui não tem como errar. Chega grande, chega grande. 15. Com referência ao crime tentado, desistência involuntária, crime culposo, julgue o próximo item. Em relação à tentativa, adota-se no Código Penal a teoria subjetiva, salvo na hipótese de crime de evasão mediante violência contra a pessoa.
Errado, moçada. Tá? Também não vejo essa diferença sobre as teorias da tentativa. Não vejo. Tá? Que está errado a prova de defensor, aonde vai abordar mais porque uma é tese defensiva e a outra não. Então, como a banca aqui envolve para a Defensoria Pública, eles utilizaram um tema um pouquinho mais teórico. Não é a nossa pegada. O que você tem que lembrar? A tentativa, ela ocorre por circunstâncias alheias à vontade do agente, é uma causa de diminuição de pena e esse é o aspecto principal para você traçar uma prova e saber as espécies de tentativa que tem lá no seu material. Beleza? 16. Vamos lá. 16. A respeito do conflito aparente de normas penais, dos crimes tentados e consumados, da tipicidade penal, dos tipos de imprudência. Tipos de imprudência. Anota isso. Tipos de imprudência, ele está falando de quem? Isso é um nome. Crime culposo. Tipos de imprudência. Se surgir na prova, você já sabe o que é. O que é, professor? Crime culposo. Tá bom? Dos tipos de imprudência e do arrependimento posterior, julgo o item seguinte. O STJ tem firmado entendimento de que na tentativa incruenta, o que é a tentativa incruenta? É aquela que não atinge o bem jurídico, não atinge a pessoa quista de homicídio qualificado, deve-se reduzir a pena eventualmente aplicada ao autor do fato em 2/3. Sério, professor? E aí? E aí? O que o STJ tem falado sobre isso? Perfeito. Tá? Isso aqui é um gabarito certo. Uma tese também defensiva, por isso a gente tem que ter um certo olhar, que eu não vejo caindo para nós, mas eu trouxe para você interpretar como ele cobra e como ele usa nomenclaturas sinônimas. Tudo bem? 17. A respeito do conflito aparente de normas penais, dos crimes tentados e consumados, da tipicidade penal, dos tipos penais de imprudência e do arrependimento posterior, julgo o item seguinte. A coação física irresistível configura hipótese jurídico-penal de ausência de conduta. Olha aqui, ó. Ausência de conduta, engendrando assim, olha a terminologia, ocasionando assim atipicidade do fato. Onde que mora a conduta? Dentro do fato típico. Se não tem conduta, o fato é atípico. Pessoal, mostra para mim. Vem comigo, prof. Aqui. Coação física irresistível exclui quem? Excluir é a mesma coisa que ter ausência. Olha como é que cai. Se exclui conduta, o fato é atípico? Perfeito. Gabaritão. Meu aluno marcando. Tranquilo. 18. Vamos lá, vamos para a guerra. José, réu primário, após subtrair para si durante o repouso noturno, mediante rompimento de obstáculo, um botijão de gás avaliado em R$50 no interior da residência habitada, foi preso em flagrante delito. Tendo como referência essa situação hipotética, julgo o item subsecutivo com base na jurisprudência dominante nos tribunais superiores a respeito do tema. O crime praticado por José é atípico, em razão da incidência do princípio da insignificância. Qual é o crime praticado por José? Olha aqui, o que José praticou.
Ele praticou um furto qualificado majorado. É possível isso, pessoal? É. Furto qualificado. Qual é a qualificadora? Rompimento de obstáculo. E o majorado? O que é majorado, hein, professor? O que é majorado, professor? Majorado é aumento de pena. Qual foi? Repouso noturno. Então, ele praticou furto qualificado, mais majorado. Qual que ele praticou? Tranquilo? O crime praticado por José é atípico em razão da incidência do princípio da insignificância. Essa questão é de 2018, se não me engano, 2017, 2018. O gabarito aqui estaria errado, o gabarito. E hoje continuaria sendo errado. Porém, houve uma mudança de entendimento. Nós tínhamos que no furto qualificado não cabia princípio da insignificância, no furto qualificado. Hoje, os tribunais superiores já aceitam o princípio da insignificância no furto qualificado. Temos que avaliar como poderia vir a questão. Então, ele cobraria assim, ó, segundo moderna jurisprudência dos tribunais superiores, o furto qualificado é passível de admissão do princípio da insignificância, levando em consideração o caso concreto. Perfeito, correto. É admissível, então, no furto qualificado, a admissão do princípio da insignificância, desde que atenda os requisitos previstos na jurisprudência. Então, essa questão eu trouxe só para você ter essa temática comigo, que houve uma mudança jurisprudencial. Partindo aí para o fechamento, 19. A respeito do princípio da legalidade, da relação de causalidade dos crimes consumados e tentados da imputabilidade penal, julgo os itens seguintes. Vamos lá. Considere que Alfredo, logo depois de ter ingerido veneno com a intenção de suicidar-se, tenha sido alvejado por disparos de arma de fogo desferidos por Paulo, que desejava matá-lo. Considere ainda que Alfredo tenha morrido em razão... Alfredo morreu pelo quê, moçada? Em razão da ingestão do veneno. Nessa situação, o resultado morte não pode ser imputado a Paulo. Vamos analisar? Vamos pensar? Alfredo tomou veneno. Paulo efetuou um disparo contra ele. Disparos. Atingiu ele. Aí veio a causa-morte no exame necroscópico. Qual foi a causa-morte? Envenenamento. Porque os disparos atingiram em locais não fatais. O Paulo pode ser responsabilizado pela morte? Essa é a pergunta. Olha a resposta. Olha a resposta, senhores. Qual é a resposta, hein, prof? A resposta está aqui, ó. Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio,
ou por absoluta impropriedade do objeto. Não há como se matar quem já está morto por outra causa, morreu por outra causa. É impossível consumar-se o crime. Então não poderá ser a ele atribuído o resultado morte, pois estamos diante da figura do crime impossível. Fórmula de Frank, não. Cadê a nossa questão aqui? Aí. Show de bola, show de bola. Questãozinha boa, questãozinha boa. Para fechar, 20. Então, pá, que o gabarito, isso não fica mole para você, né? 20. A respeito do princípio da legalidade, da relação de causalidade, dos crimes consumados e tentados e da imputabilidade penal, eu julgo os itens seguintes. No direito penal brasileiro, as penas previstas para os crimes consumados são as mesmas previstas para os delitos tentados. Ó, essa aqui, se errar, se o meu aluno errar essa aqui não tem como nem eu, nunca mais eu vou falar com ele. Sério, pessoal, sério. Isso aqui não tem como. Isso aqui é desaforo. Olha lá, Código Penal. Vem comigo, prof. Vem no código, prof. Da tentativa do crime consumado. Olha aqui o artigo 14. Consumado quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. Tentativa. Quando iniciada a execução, não se consuma por circunstância alheia à vontade do agente. Pena da tentativa é a mesma do consumado, prof? Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com pena correspondente ao crime consumado. Até aqui estaria certo, ó. Diminuída de 1 a 2 terços. Se eu não ler lei seca e não souber associar também, sou presa fácil, né? Presa fácil. Presa fácil. Moçada, com isso a gente encerra aí a nossa aula de hoje. Uma aula muito produtiva, extremamente perspicaz em todos os sentidos, vocês participativos, e a gente chegando aí à sedimentação de boa parte dos conteúdos da teoria do crime. Isso me deixa muito feliz e mostro para vocês que nós estamos no caminho certo. Caminho sem volta. É um caminho certo e sem volta. Tranquilo? Agradeço imensamente aí a participação de todos e agradecer a vocês pela confiança no trabalho, pela dedicação, que isso será muito merecido quando você buscar a sua aprovação. Você vai chegar lá e vai falar assim, cara, olha para trás e fala, valeu a pena. Tá? Valeu a pena. Pode ter certeza que o prof está falando. Beleza, moçada? Ó, tamo junto, hein? Ó, aqui, ó. É fechamento aqui, ó. Fechou, acabou. Fechou o alicate, acabou, meu irmão. Vamos para cima. É guerra. Um abraço. Boa noite, moçada. Eu que agradeço. Valeu, moçada. Um abração.